Olá! Chegamos em 2020 com a esperança de um mundo melhor. Tenhamos força e coragem para seguir em frente com os nossos ideais, sem nunca perder a alegria de viver. Encarando as adversidades e desenvolvendo ainda mais as nossas habilidades, sem medo e sem preconceitos. É o mundo que gira e não para. Estamos juntos. É o mais saudável que já começou. O verão combina muito bem com a praia e para quem curte o litoral, a gente traz aqui algumas orientações sobre como prevenir e tratar micoses e alergias do calor e da areia. A médica Ana Cecília Corsini é a nossa convidada para falar sobre esse assunto. Olá, muito prazer e muito obrigada por estar aqui com a gente. Laura, o prazer é todo meu, uma honra estar aqui contigo. Que muito bom. Obrigada. E para falar de um assunto que agora todo mundo que está na praia ou quem vai aos finais de semana precisa saber um pouco mais para não, porque é tão comum a areia, aquelas micoses no pé, na pele. E o que fazer? É possível evitar? Quais são os cuidados que a gente deve ter? É possível sim, Laura, e nós temos alguns cuidados que nós podemos tomar. Lembrando que o Brasil tem um clima tropical e o verão é propício para o aparecimento daqueles funguinhos que adoram regiões quentes e úmidas. Então, principalmente quando a gente sai da praia, da piscina e fica com a roupa úmida. E isso gera os fungos. Alguns fungos acabam estando presentes todos, né, no ambiente, no meio ambiente, mas tem alguns que são mais propícios agora, nessa época do ano. Por exemplo, a ptiríase versicolor, que ela é transmitida através da toalha, então uma prevenção é usar a sua própria toalha e evitar essa roupa úmida na região do corpo enquanto estiver na praia. Ali na areia, as crianças, elas são mais suscetíveis a esse tipo de micose? As crianças, elas não são as mais suscetíveis. Quando se fala em criança, a gente pensa em funguinhos na cabeça, no couro cabeludo. Mas os adultos acabam tendo mais. Inclusive, tem algumas populações que acabam tendo uma predisposição genética na região, na época do verão. São aquelas manchinhas, pode ser esbranquiçadas ou rosadas na região. Pode coçar e também pode escamar. Na areia, a gente pode, então, enfim, o ser contaminado por esses bichinhos? Com certeza, inclusive na água. Os fungos também ficam na água. Por isso que é importante os exames médicos, né, na hora de entrar na piscina. Por causa das micoses nas unhas. Então a gente tem que prevenir fazendo os exames médicos antes de entrar na piscina. Inclusive, Laura, quando surgir qualquer coceirinha que seja estranha, a gente tem que se atentar e procurar o especialista para que a gente consiga avaliar, examinar e, se necessário, pedir um exame micológico para a região. Porque não tem como se automedicar, começa a aparecer alguma coisa, uma coceirinha, a pessoa já começa a usar, enfim, ou alguma solução caseira. Isso não é o mais recomendado? Isso não, Laura. Até essa questão das receitas caseiras muitas vezes atrapalham o tratamento. Então, o uso de loções corporal, também shampoos, sabonete líquido, isso com orientação do médico. Por exemplo, o miconazol, cetoconazol, os azóis são ótimas opções para esse tratamento, mas é o especialista que tem que orientar. Isso no tratamento, mas na prevenção existe algum tipo de sabonete, alguma coisa que a gente possa usar? Temos também as loções corporais, para esses pacientes principalmente que já têm essa predisposição a ter funguinhos na época do verão. Bom, os mais comuns quais são? Ptiríase versicolor é a micose comum, uma micose superficial, não precisa, na maioria das vezes, tratamento oral, apenas tópico. E como é que ela se apresenta na pele? Elas são manchinhas, pode ser tanto hipocrômicas, ou seja, esbranquiçadas, como rosadas, que podem escamar ou não. Lembrando que devemos tratá-las antes de se expor ao sol, para que aquele halo não fique pigmentado e a mancha não fique mais saliente. Então, por isso que nós temos que tratar, eliminá-las, depois nós podemos nos expor ao sol. E quando a gente
está contaminado, logo em seguida já começa a surgir essas manchas no corpo? Sim, já começa aquela coceirinha, né? Pode aparecer também aquela manchinha mais branquinha, umas mais rosadas, principalmente região de virilha, dobras de corpo, como por exemplo, axilas ou as dobrinhas de gordura, né? Então, imediatamente procurar um atendimento médico para resolver. Para não sofrer. E as alergias ao calor também é comum? É comum e nós temos que falar sempre da questão do sol devido à incidência dos raios. São 2 raios que acabam incidindo na Terra, que é o raio UVA, que está presente durante todo o dia, e o UVB, que é o maior causador de queimaduras. E aquelas queimaduras também geram prurido, coceirinhas na região da pele. Então nós temos que evitar a exposição entre as 10 e as 16 horas, que é a maior incidência desses raios. E aí também evitar com isso um câncer de pele, que é o mais grave. O melanoma. Muito obrigada por todas as tuas orientações, foi um prazer conversar contigo. Igualmente, Laura. Obrigada. Muito obrigada. Bom, agora nós vamos para o nosso quadro Espaço Saúde. O médico urologista Eduardo Gastal, do Hospital Divina Providência, fala sobre um problema que afeta principalmente as mulheres. A infecção urinária normalmente inicia com sintomas bem fáceis de identificar, como ardência ao urinar, dor na região pélvica ali, próxima à bexiga, região genital, uma frequência aumentada na micção. A mulher normalmente ao longo da sua vida vai apresentar esses sintomas em algum momento, né? É importante que ela procure ajuda do urologista. Não tratamento ou tratamento mal feito aumenta a chance de a gente desenvolver, da mulher desenvolver bactérias multiresistentes na urina, né? E isso acaba complicando um pouquinho. Eventualmente algumas mulheres podem evoluir para um quadro que a gente chama de pielonefrite, que aí é uma infecção mais grave, né? Não é só limitada à bexiga, mas aí é envolvimento dos rins e eventualmente até com envolvimento sistêmico, assim, febre, mal-estar. Então é importante que se faça o tratamento, se faça a prevenção e evite esse agravamento do quadro. Então, como ajudar na prevenção de episódios de infecção urinária na mulher, em especial o aumento da quantidade de líquido, né, ingesta líquida, o hábito de urinar sempre após a relação sexual, isso é importante, evitar segurar, né, deu vontade, vai lá e urina, né, tentar manter os hábitos de revisão com a ginecologista, né, qualquer sintoma ginecológico, procurar de pronto a ginecologista para que isso possa ser tratado, são importantes para a prevenção de episódios de infecção urinária. Obrigada. E agora vem um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre um alimento poderoso, o azeite de oliva. E você também vai aprender a fazer açaí em casa com a Mari, a guria natureba. E se você tem alguma sugestão para o programa, envia para o nosso e-mail maissaudável@band.com.br. Já voltamos. Estamos de volta e agora é hora de saber mais sobre o Estação Verão Sesc. O Estação Verão Sesc começou. São diversas atividades gratuitas de bem-estar para 17 pontos do Rio Grande do Sul, entre o litoral norte, o litoral sul e outras cidades como Porto Alegre, Camaquã, Santa Rosa e Uruguaiana. No litoral, as atividades ocorrem de terça a domingo. Nas outras cidades, apenas nos fins de semana. Confira a agenda para a próxima semana. Terça-feira tem oficina de culinária em Capão da Canoa. De quarta a sexta, em Cidreira, tem Recrearte, que são ações de recreação e cultura. No sábado, tem caminhada e yoga em Tramandaí. E Escola do Chimarrão em Atlântida. Todas as informações estão no site sesc-rs.com.br/Estação Verão. E agora vamos falar sobre um alimento sagrado e poderoso, o azeite de oliva. Aqui no estúdio, o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, Paulo Marchioretto.
E a nutricionista, professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Isabel Casper Machado. Olá, é um prazer tê-los aqui. Prazer é nosso. Muito obrigada. Para falar sobre algo que eu adoro e que muita gente gosta, o azeite de oliva. Agora, é um mundo que as pessoas ainda não conhecem bem, porque é uma produção, digamos, recente no nosso país e no nosso estado, não é mesmo, Paulo? É uma cultura nova, né? Ela começou em 2006, um plantio mais comercial, e hoje já temos uma boa produção. Não é a produção que seja suficiente para o estado ou para o país ainda, mas ela vem crescendo ano a ano. O ano passado foram 80 mil quilos de azeite, esse ano já chegamos a 200 mil quilos de azeite. No Brasil. Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul. Sul. Aqui no nosso estado já tem um número grande de produtores, mas nem todos ainda estão associados, é isso? Nem todos estão associados e tem muitos que ainda estão na fase de... as plantas ainda não estão produzindo. No meu caso, por exemplo, minha primeira safra vai ser o ano que vem. Então... A expectativa é grande. A expectativa é grande. Então vamos explicar para as pessoas que nem todo mundo sabe... São variedades diferentes de... Eu sempre penso em uva, mas é mais ou menos parecido, né? Existem as uvas para o vinho e os azeitonas... Varietais de azeitonas para o azeite. Então expliquem para nós, Isabel, também, por favor. Bom, acho que primeiramente o ideal seria explicar a classificação do azeite antes dos varietais. Que é o extra virgem. O extra virgem, o virgem e o lampante. Qual é a diferença então entre eles? Então, o extra virgem é o azeite, digamos, todos para serem considerados virgem, eles precisam ser, não podem ser submetidos a nenhum processo térmico, né, nem químico, tá? Apenas processos físicos. Então, o azeite de oliva extra virgem é aquele que vai, digamos, no processo, né, na produção desse azeite, ele vai gerar um óleo com algumas características que vão classificá-lo como extra virgem. Essas características seriam a acidez, que é expressa em ácido oleico, que deveria ser menor do que 0,8%. E também, e principalmente, não ter nenhum defeito sensorial, porque qualquer defeito sensorial já vai prejudicar, digamos, a qualidade do azeite. Mas aí há um teste, todos são testados? Como é que é esse efeito sensorial? Na verdade, o que é o azeite? Nada mais é do que o suco da azeitona. Então, é só isso. Assim como se faz o suco de laranja, se faz o suco da azeitona. Em condições normais, a azeitona bem preparada, tu tem um azeite extra virgem de excelente qualidade, que é o que se extrai por primeiro, com uma acidez baixa. Entre 0,8% e 2% de acidez, considera-se um azeite virgem, para consumo, próprio para consumo, sem problema. Mas que teria alguns defeitos já, né? E já apresenta defeitos. Né? O virgem apresenta defeitos já. Que defeitos? Sensoriais. Sensoriais, principalmente. Defeitos que vêm do processo, por exemplo. No momento que se colhe a azeitona, ela deve ir imediatamente para a indústria para ser processada. Então, por exemplo, se tu deixar ela dentro de uma caixa, o que vai acontecer? Vai fermentar. Nós aqui que fazemos a nossa produção em final de fevereiro, início de março, né, que é uma época muito quente, né? Então, se tu não for imediatamente para a indústria, provavelmente tu vai ter uma fermentação. E aí? Isso é um defeito. Isso já baixa a qualidade, já desqualifica como extra virgem. E o lampante? O lampante é a terceira fase, é a sobra da sobra. Que se extrai um óleo e lampante é porque se utilizava antigamente como para acendimento de lamparinas. Então não vai para o consumo? Ele é tóxico, inclusive. Então nem chega na garrafinha? Não, na verdade assim, o que se faz? O lampante se faz um processo de refino, como se refina a soja. Se refina para se tirar aquela toxina e alguns possibilitam serem usados, mas assim como azeites de baixíssima qualidade. Na garrafa, para o consumo, é extra virgem e virgem. Existe também aquele azeite no mercado que tu vai encontrar azeite de oliva, né? Geralmente esse azeite de oliva é, na maioria das vezes, proveniente
uma boa parte desse refino que foi feito na indústria. Por isso né? a gente encontra uma diferença enorme no valor. Exato. Exatamente. Na hora da compra, Mas às vezes está em promoção e a gente nem sabe muito bem por que está em promoção e só vai olhar a acidez. As pessoas têm essa isso tendência. É uma coisa assim, algumas coisas que devem ficar claro, principalmente para o consumidor. A acidez que consta na garrafa, ela vai indicar se o azeite é extra virgem ou não. Porque essa acidez tu não percebe ela no paladar. É uma acidez que é detectada através da análise de laboratório, acidez química. Mas há um outro dado que é muito importante, que deve ser observado nas garrafas, no contrarótulo, que é o chamado índice de peróxido. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque ele é medido em MEC, milha equivalente de oxigênio ativo por quilo de azeite. É a ação do oxigênio na gordura do azeite. Quanto mais oxigênio age nas gorduras do azeite, ele vai oxidando e vai estragando o azeite. E vai então perdendo as propriedades? Perde as propriedades e fica com aquele gosto e aroma de ranço. As propriedades. Quanto mais próximo de zero estiver o índice de peróxido, melhor. E também a acidez? Também. Então aquele de 0,1 é perfeito. Perfeito. Agora, tem que prestar atenção se esse azeite que está 0,1 indicando na garrafa, ele não sofreu refino, porque o refino faz baixar a acidez também. E como é que nós vamos saber se sofreu refino? Aí vem a análise de laboratório e a análise sensorial principalmente. Tá, essa análise sensorial que eu quero entender melhor, como é feita. A gente consegue fazer uma análise sensorial? Qualquer pessoa, não só, todos deveriam fazer. E como é que se faz? Pode mostrar? Claro. Isabel, quer fazer? Posso. Então posso vamos mostrar. lá. Então vamos explicar. Aqui nós temos alguns azeites, aqui são todos produção do Rio Grande do Sul. Safra 2019. E tem diferença ali em cor ou todos têm a mesma cor? Não, é que a cor não é atributo de qualidade, né? Eu posso ter um azeite com uma cor, por exemplo, as pessoas se encantam às vezes num verde bonito, né? Só que eu posso ter cometido erros durante o processo. E esse azeite não ser extra virgem, apesar de ter uma cor maravilhosa. Então, se faz a degustação em copos de cor azul ou vermelha, justamente para a cor não interferir nesta avaliação. Tu não identifica a cor, tu não tem como julgar. Né? Porque a parte avaliativa se faz pelo olfato e pelo sabor, pela degustação do azeite, né? Tá, mas então eu posso dizer assim, não vou me condicionar a cor. Posso Isso. fazer daí num copo branco ou não? Pode, Pode, né? não tem Mas problema. não pode te Não né? posso. Então, em concursos, por exemplo, se usa este tipo de copo, né? Que é lindo. Justamente para os avaliadores não ficarem, digamos assim, suscetíveis, né? Então vamos fazer essa Tendenciosos. análise. Vamos mostrar como se faz a análise e depois ainda explicar a variedade, que nós ainda não falamos sobre isso. Como é que é feita a análise? Explica. Então, geralmente se coloca uma quantidade pequena, uns 15 ml de azeite. E se, como aqui no Rio Grande do Sul geralmente é frio, né, se aquece um pouco com o calor da mão, né? Se coloca a mão em cima e se gira, né, para aquecer esse azeite. Porque aí a gente consegue liberar, né, digamos, as características olfativas e gustativas do azeite, né? Então a gente esquenta um pouquinho, depois o primeiro teste é feito pelo olfato. Aqui no olfato a gente já consegue muito, por exemplo, defeitos muito grosseiros, como o caso do ranço, que o Paulo falou, esse caso da fermentação, né, que é super comum de acontecer, já se sente só no olfato. Tem diferença no aroma em relação à variedade das azeitonas? Sim, porque cada varietal é como vinho, né? Então, por exemplo, no vinho tu tem o Merlot, tu tem o Syrah, enfim, né? Nas azeitonas também. Quais são, então? Aqui Quais no são as Rio Grande do variedades? Sul... No Rio Grande do Sul, algumas se adaptaram muito bem, que é a Coronet e a Arbequina. A Arbequina é um azeite mais leve, próprio para salada. O Coronet é um azeite com maior picância e maior amargor. Já requer um prato assim mais
potente, digamos. Uma carne. Uma carne, perfeito. Para acompanhar e não aparecer somente o azeite ou somente a carne. Né? E aí se... Ah, Porque perfeito. senão Aí entra a harmonização. A harmonização é exatamente isso, é pegar o azeite certo para o prato certo. Porque se tu pegar um azeite muito potente, muito forte e usar numa salada leve, tu vai sentir só o azeite. E uma coisa fica muito forte. Bom, mostra. Vamos voltar por então. favor. Então, a primeira sensação é pelo nariz, né? E depois a gente dá um pequeno gole e espalha por toda a boca para sentir as características. Mas a gente coloca, então, agora a coloca, Isabel falou. que ela ficou falando. Ela ficou falando. Claro, ela estava explicando, mas coloca na boca, o azeite fica dançando na tua boca, para as papilas se encherem de óleo, para sentir a picância, Mostra a pra gente, intensidade Paulo, da então, picância. por favor, nós temos ali um... Quer fazer o... Vamos fazer. Aí eu também o gostei dessa barulhinho brincadeira. As pessoas não gostam muito do barulhinho, mas Como enfim. é que é? Tá, bota ali, esquenta. Esquenta, faz todo aquele processo. Faz todo aquele processo. Todo o processo, E aí, aquece, sente os aromas e aí... Assim? Exatamente assim. Tu vai sentir aqui a picância, só aqui. E nas laterais da língua, já pegou a picância. Na lateral da língua tu sente o amargor. Esse é um coroneiki? Não, esse aqui é um blend. É um blend. É um blend. Ele uma tem a mistura bequina de e picual e coroneiki também. Vamos falar sobre os benefícios e aí essa harmonização é importante para as pessoas que a maioria não sabe. Tu vai lá, nem sabe que tem essa variedade enorme, né? Sim. Claro. Quais são as propriedades? Bom, então, falando nutricionalmente, né, do azeite de oliva, ele é um alimento considerado um alimento funcional. Por quê? Característica dos ácidos graxos, né, que compõem o azeite de oliva. Ele é composto, na maior parte, por ômega 9, que é o ácido oleico, né? O que esse ácido faz na saúde né, do consumidor? Ele baixa os níveis de LDL e aumenta os níveis de HDL, que seria o colesterol bom, né? Então isso a gente atribui à presença do ácido oleico, né, que tem também no abacate, em nozes, enfim, mas no azeite tem uma grande quantidade de ácido oleico. E qual é a quantidade? Bom, tem mais propriedades. Fora isso, o azeite é riquíssimo, é um dos alimentos mais ricos em tocoferol, que é a vitamina E, que ela é um antioxidante muito potente. Então já tem sido feito estudos, assim, comprovando esse efeito antioxidante, de combater radicais livres, de prevenir câncer de próstata, né? De combater envelhecimento não só da pele, mas dos órgãos, né? Então, assim, a importância do azeite de oliva na saúde humana é enorme. A quantidade que a gente precisa consumir. A gente, consumindo 2 colheres, mais ou menos, de sopa por dia, a gente já tem um aporte super bom, super interessante desses componentes, né? Bom, teríamos muito mais para falar sobre o azeite de oliva, inclusive hoje, para as pessoas que ainda não conhecem muito bem, tem uma oportunidade. É todo primeiro sábado... Todo primeiro sábado de cada mês. Aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre, junto à Secretaria da Agricultura, lá no bairro Menino Deus, na Getúlio Vargas, tem a Feira do Azeite. E ali tem uma variedade, as pessoas podem degustar, Exato. conhecer e entender melhor esse mundo. Todas as variedades produzidas. No Rio Grande do Sul já temos 34 produtores. Normalmente na feira participam de 18 a 25 produtores. Todos com a sua varietal, monovarietal ou blend. Estão todos à disposição para degustação. E aí cada consumidor pode provar um a um e descobrir o que lhe melhor. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Foi um grande prazer. Prazer é nosso. E eu estou adorando cada vez mais esse mundo É muito bom. do azeite de oliva. E a gente agora continua falando sobre alimentos poderosos e saudáveis. Vamos direto para a cozinha da Guria Natureba. Bom dia, Mari! Bom dia, Laurinha. Bom dia, galera. Que tal começar essa manhã com uma receita bem refrescante? Açaí caseiro. E aqui vai uma dica especial, principalmente para aquela galera low carb, que tem cuidado com a quantidade de carboidrato e de frutas que consomem. Eu não vou usar xarope de guaraná nessa receita. Xarope de guaraná é puro açúcar, né, gente? A gente não precisa disso, a gente pode consumir o açúcar da fruta, então eu só vou usar aqui coisas naturais. E eu tenho um paladar um pouquinho mais
ácido, eu gosto de um limãozinho nas minhas receitas, então eu vou colocar limão, que também não é muito comum de colocar no açaí. Os ingredientes dessa receita vão surpreender vocês. Então é banana, limão, gengibre, o açaí purinho que eu compro na feira aqui em Porto Alegre. Vou usar mirtilo congelado e isso aqui que vocês devem estar pensando, o que será que é? Isso aqui é abobrinha congelada. Sim, abobrinha italiana, exatamente. Eu congelo ela em cubinhos para colocar no açaí. Assim ele dá uma encorpada e não vai ficar uma refeição tão calórica e tão pesada, porque a gente sabe que o açaí tem bastante caloria e tem bastante gordura. Então vamos equilibrar aí e colocar a abobrinha é uma ótima opção. Não vai dar gosto nenhum, eu prometo para vocês. Experimentem fazer em casa. Vou colocar os ingredientes macios primeiro, porque assim o liquidificador bate melhor. Então uma bananinha, suco de um limão, e eu adoro limão laranjinha. Então vou usar ele. Limão bergamota, como vocês preferirem chamar. Vou tirar a casca do gengibre, mas usando uma faca pequenininha, eu consigo tirar a casca do gengibre de uma forma bem controlada, sem perder polpa demais. Vou colocar 1/3 de xícara do mirtilo. Vou colocar um pouco de abobrinha e o açaí. Quando as pessoas comem açaí, elas acham que estão se alimentando bem, estão se alimentando de forma saudável, né? Mas nem imaginam que em vários açaís desses que a gente come na rua tem um monte de açúcar. Açaí é riquíssimo em antioxidantes e pode ser consumido diariamente, desde que de uma forma saudável, como essa que eu tô mostrando aqui pra vocês hoje. Provavelmente eu vou sentir uma dificuldade para bater, porque tá tudo congelado aqui, exceto a banana. Mas se eu sentir essa dificuldade, eu vou colocar um pouquinho de leite vegetal. Pode ser suco de laranja, suco de maracujá ou água de coco. Fica incrível. Outro ingrediente que também pode ser colocado nessa receita é inhame cozido. Ele tem um sabor neutro, não tem gosto de nada e vai deixar o açaí mais cremoso. E agora é só decorar do jeito que vocês quiserem. Pode colocar uma granolinha caseira para finalizar. Tem receita de granola caseira lá no meu Instagram, é @gurianatureba. Pode colocar coco em lascas e finalizar com mel, bem mais nutritivo do que usar xarope de guaraná, né? Se tu curtiu essa dica e fizer a receita, manda foto para mim lá no Instagram que eu vou adorar compartilhar. Servidos? Maravilha, Mari! Obrigada! E o programa vai ficando por aqui. Quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável? É só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o Instagram e a nossa página no Facebook. O programa reprisa domingo, 7 da manhã e segunda, 1h30 da tarde. E agora, na sequência, quem está chegando? Alejandro Malo. E eu volto sábado que vem, às 9h30, aqui na tela da Band. Um ótimo final de semana para você. Tchau!